E o evangelho de hoje diz que Jesus, caminhando para Jerusalém com os seus apóstolos, e à medida que Jesus ia caminhando, ele ia ensinando os seus apóstolos, nessa caminhada, um determinado trecho, alguém vem correndo até Jesus e faz uma pergunta que o inquietava. Esse que foi até Jesus, nós identificamos como o jovem rico. São Marcos diz, no evangelho dele, que alguém veio correndo, e depois diz que ele era rico, e nós identificamos como sendo um jovem rico. Então, esse jovem, essa pessoa, vai correndo até Jesus, e se ele estava correndo, certamente o que ele desejava perguntar a Jesus era algo que o inquietava, era algo que o incomodava. Tanto o incomodava que ele foi correndo até Jesus. E ele pergunta: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O que devo fazer para me unir aos justos e reinar com Deus na eternidade? E Jesus diz a ele: olha, observa os mandamentos. E Jesus fala os mandamentos que se referem ao próximo. Não prejudique ninguém, não cometas adultério, não roubes, honra teu pai e tua mãe. E aí esse homem diz, esse jovem diz: olha, isso eu tenho observado desde a minha juventude. E aí Jesus então vai para um segundo passo. Diz a ele que ele precisa abrir mão dos seus bens, abrir mão das suas riquezas, ser desapegado para entrar no reino de Deus. Gente, o problema não é ter bens materiais. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ter uma boa casa. O problema não é ter um bom carro. O problema não é ter um planejamento financeiro. Isso não é o problema. Pelo contrário, até seria bom que todos nós tivéssemos essas condições. Porque aqui nessa vida, o dinheiro é necessário. Os bens são necessários. Ninguém vive sem dinheiro. Você se alimenta sem dinheiro? Você se veste sem dinheiro? Você mantém a sua casa, a sua família sem o dinheiro? Não. Então, o dinheiro, nessa vida, ele é justo, ele é bom, ele é necessário. O problema é quando nós não sabemos lidar com o dinheiro e com os bens materiais. O problema começa quando o dinheiro começa a ser um Deus na minha vida. Quando o dinheiro passa a ser a medida de todas as coisas. Aí começa o problema. Para aquele jovem, por mais que ele obedecesse os mandamentos, e era uma coisa necessária, é necessário obedecer os mandamentos para entrar no reino de Deus, o que faltava para aquele jovem? Desapego. Ele tinha bens materiais, ele tinha dinheiro, e por que ele foi embora triste? Porque ele era muito rico. Então, como ele tinha muitas coisas, era difícil a ele ser desapegado, abrir mão daquilo que ele tinha. Então nós podemos pensar que os mandamentos são o primeiro patamar para entrarmos no reino dos céus. Obedecer os mandamentos da lei de Deus, obedecer aquilo que Deus nos pede, é necessário para entrarmos no céu. É necessário para entrarmos na eternidade. E um segundo patamar, um segundo passo, é sermos desapegados. Desapegados daquilo que nós temos, porque é para essa vida, desapegados daquilo que nós possuímos e desapegado de nós mesmos. Às vezes podemos ser desapegados dos bens materiais, do dinheiro, sabemos usá-lo, mas não somos desapegados de nós mesmos. Não somos desapegados do nosso orgulho, não somos desapegados da nossa vaidade, não somos desapegados daquilo que está no nosso raciocínio, que muitas vezes não é a vontade de Deus. Não somos desapegados das coisas que nós criamos na nossa vida. Precisamos ser desapegados dos bens materiais e também daquilo que nós somos e que está errado. Daquilo que nós trazemos dentro de nós e que é um empecilho para entrarmos no reino de Deus. E Jesus usa uma imagem que até hoje, depois de 2000 anos, é uma imagem que continua sendo debatida. Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que nós entrarmos no reino de Deus. Primeiro ele fala os ricos, depois ele fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino de Deus.